ele nos coloca diante de uma reflexão que a gente esquece. A esperança nossa. Nós cristãos vivemos de esperança. Nós não vivemos apenas dos acontecimentos hoje. Claro, Jesus está hoje no nosso meio. Mas nós vivemos também com uma esperança. Qual? O que ele mostra hoje para a gente. Um corpo ressuscitado, a vida eterna, o céu para nós, a vida com ele. E aqui a gente faz uma memória bem rápida de todos aqueles que já nos antecederam, morreram, foram embora daqui. E quantas vezes a gente, às vezes, não são todos os dias, não, às vezes demora até semanas, mas sempre tem uma semana, uma, que a gente lembra mais e mais de algum ente querido, um amigo que se foi. Todos nós. Eu sou assim. Como vocês, eu tenho certeza que cada um aqui às vezes lembra e às vezes pergunta, né? Aí vem aquela pergunta: oh Deus, onde será que eles estão agora? O que é isso, né? Para onde eles foram? Puxa vida, até pouco tempo atrás eles estavam aqui. A gente não tem aquela semaninha, aquele dia que a gente para e pensa um pouquinho isso? Eu tenho muito isso, sabe? Às vezes eu estou na casa da minha mãe, eu nem conto nada para eles, mas às vezes eu estou lá, estou quieto. Assim, quieto, mas não triste. Às vezes eu olho assim e falo: meu Deus, aqui ó, essa cadeira aqui, durante anos eu cresci com meu pai aqui do lado. Não tá mais. Às vezes eu olho assim, lembro do meu avô, que ia aos domingos lá almoçar. Sabe, a gente queria ficar ouvindo a história, acabou, eles não estão mais. Né? E aí a gente fica assim: oh meu Deus, que saudade, né? Uma saudade que a gente tem. E a gente sofre porque a gente parece que está caminhando, faltando um pedaço dessas pessoas na nossa vida. E assim é normal a caminhada. E aí a gente de repente se depara com essa palavra de Jesus. Ele sobe na montanha e ele mostra a esperança nossa, a ressurreição. Jesus aqui, nesse episódio da montanha, que ele está junto com Pedro, Tiago e João, ali ele se depara, ele está em oração. Você lembra que ele foi rezar? Mas ali aparecem, de repente, Moisés e Elias. Por que esses personagens aparecem glorificados? Jesus também estava com o rosto modificado. Né? O que representa esses dois ao lado de Jesus? Moisés, no Espírito de Cristo, eu já falei isso aqui, ele representa a lei de Deus, aquilo que Deus colocou no coração da gente. E Elias, os profetas, as profecias, aquilo que os profetas deixaram. Então ali, Jesus sendo Deus, está ali, amparado com essas duas colunas, a lei dele e os profetas. E ali eles discutiam, como vocês acabaram de ouvir, como eu, os dois discutiam que tipo de morte Jesus, lá em Jerusalém, iria sofrer. A morte de cruz. E o interessante é que ali o Senhor nos mostra como primícias. O que é primícia? Primícia é aquilo que é retirado primeiro, daquilo que virá em abundância depois. É algo primeiro que é retirado. Por exemplo, a colheita, a primícia de uma colheita, aquela colheita primeira foi retirada. Por quê? Porque depois virá mais, e vem. Então ali Jesus, quando ele aparece transfigurado na frente dos discípulos, ele está mostrando como primícia, como algo que aconteceu. Atenção, olha, algo que aconteceu verdadeiramente, mas que dias depois ia explodir para o mundo. O que ia explodir? O que ele fez ali. Ele se transfigurou. Ali mostra as primícias, aquilo que é o começo da ressurreição, preparada para todos os homens. Isso é fantástico. Isso vai ser, por isso que os discípulos não falaram nada para ninguém, até o dia da ressurreição dele, de Jesus. Naquele domingo derradeiro, quando Jesus ressuscita,
Aí Pedro, Tiago e João, eles falam, gente, nós nunca falamos nada, porque ele pediu para nós não falarmos. Mas ele já mostrou isso. Ele apareceu ressuscitado para nós, como num lampejo, junto com Moisés e Elias. E agora se cumpre para o mundo, a ressurreição dele. Veja, primícia é aquilo que aconteceu, mas ainda não explodiu. Ok? Para acalmar a gente que está vivendo hoje aqui. Para acalmar a gente com tanta saudade que a gente tem. Saudade do infinito mesmo. Onde a gente espera encontrar os parentes nossos, os amigos da gente. Claro! Então hoje Jesus está nos dando um brinde. Imagina um brindezinho que o Senhor está falando, olha, vou dar um pequeno... Não é brinde que fala, como é que chama? Quando você dá um pouquinho só daquilo, é brinde? Como é que... Hã? É como se fosse uma pequena degustação de um grande banquete que já está preparado. É isso mesmo, muito bem. Então ele mostra. Eles ficam dizem, meu Deus, que isso? Olha o rosto dele se transformou, olha a roupa. Veja, Jesus mostra a ressurreição, gente. A ressurreição vence a morte. Então, depois, ele dá o banquete para o mundo todo ver. Foi isso que aconteceu. E para nós hoje, para a gente fazer essa degustação no tempo que eu estou vivendo e você também. Aqui no Brasil, nesse ano de 2022, com tudo o que acontece. Não precisamos entrar em detalhe. E como se fosse, olha, Jesus falando assim, acalma o teu coração, continua confiando, como disse Paulo na segunda leitura. Continua confiando. Por quê? Olha só, se você se manter em mim. E aí entra todo um acompanhamento de espiritualidade. Olha o que vai acontecer com você e com aqueles que você perguntou. Onde eles estão, Padre? Onde está o meu pai? Onde está o meu avô, a minha avó, meus tios, os meus amigos? Onde eles estão? O Senhor mostra hoje como num pequeno uma degustação. Olha aqui. Veja, irmãos, isso não foi uma utopia. Não foi uma conversinha, uma historinha. Não. Foi um evento. O que é o evento? É um acontecimento. E depois explode. É a mesma coisa assim. Você quer ver uma coisa, irmãos, que é muito importante a gente entender? O fim dos tempos. Quanta gente está enganado sobre quando é que vai acabar o mundo. A gente hoje ouve, muita gente fala, Padre do céu. Hoje nós estamos vendo o fim dos tempos. Bobagem. Isso aí é outra coisa. Os fins dos tempos. Lembra que o padre falou da transfiguração como primícia, como um acontecimento primeiro para aquilo que vai explodir depois, e explodiu. O fim dos tempos já na fé cristã, viu? Olha, na fé cristã nossa, já aconteceu. Padre, agora o senhor forçou a barra. O fim dos tempos já aconteceu? Já. Onde está nos livros, na Bíblia, isso? Ele está meio escondidinho, mas ao mesmo tempo explícito. Em dois grandes eventos, ali começou o fim dos tempos. O fim, ali houve o fim. Mas haverá uma explosão dele. Lembra que o padre falou? Ali tem um brinde. Qual foi o brinde? A Páscoa que nós vamos celebrar daqui a pouco. E o Pentecostes. Pentecostes é o Espírito de Jesus que não para de ser derramado sobre a face da terra. E nunca mais vai parar. E a Páscoa. O que significa a Páscoa? A destruição da morte. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte eterna. O fim aconteceu ali. E o Espírito Santo é aquele que nos suscita para acontecer essa vida em Cristo, esse céu no Senhor, essa vida eterna com aqueles que, com Jesus, com Maria, com aqueles que já foram. E a gente espera que eles estejam lá. Então, isso daí, esses dois momentos, é o fim que já aconteceu. Mas padre, por que no Apocalipse está dizendo, e a gente está celebrando também, no Advento a gente celebra
Nós não estamos celebrando o advento, nós estamos celebrando a quaresma. Mas no advento não se diz que o significado do advento é a celebração da primeira vez que ele vem e a sua segunda vinda. Olha, como é? Então, mas o Senhor, ele não vai voltar. Eu vou explicar isso. Preste atenção, irmãos. Vou explicar direitinho para vocês não se confundirem. Eu falo isso com base na tradição da igreja católica, ok? Sim, está dito. O Senhor virá. Aliás, na palavra sagrada, lá em Apocalipse, o Apocalipse termina falando Maranatá. A igreja dizendo, vem, vem Senhor, vem. E ele responde, o Espírito fica aguçando, dizendo, sim, eu logo voltarei. Aí você fala, então ele vai vir. Não no sentido de voltar para cá. Jesus não vai voltar. É o contrário. Se eu disse, segundo a tradição da igreja, e aí está a nossa fé, que Jesus, o fim já aconteceu, o fim de tudo, o fim do comando de Satanás destruindo as almas eternamente, já aconteceu com a ressurreição de Cristo e com o Pentecostes. Mas tudo isso vai haver uma explosão quando toda a criação, atenção aqui, ó, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, tudo, céu, se você falar que existe outro mundo além desse, galáxia, não importa, toda a criação, com tudo que há, e o homem também, principalmente, tudo será purificado. Haverá uma explosão. Imagina uma explosão. O Sol diz que é uma explosão que não para. Pois é, essa explosão vai acontecer e nós seremos atraídos a ele. Tudo vai até ele. Imagina um grande imã que virá até ele. Então, na verdade, é nós que vamos até ele. Nós é que, não é ele que vai vir. Tá certo? Quando a gente fala assim, com os anjos, com trombetas, e aí, não. Seremos atraídos pelo Espírito Santo, ou seja, toda a criação será espirituada. O Espírito dele vai explodir em tudo aquilo que ele criou. Imagina essa ressurreição que hoje ele mostra, mudando tudo, mudou o rosto dele, mudou as roupas dele. Eles ficam, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse homem? Ele está com uma outra fisionomia. Olha a roupa dele. Mudou, não mudou? Então imagina isso nos oceanos. Os oceanos terão uma nova aparência. Por isso que fala que o céu, São Domingos Sávio diz que viu o céu e tem isso registrado pela igreja. Ele falou que ele via algo parecido com tudo que nós temos criado aqui, mas na verdade ele está dizendo isso, só que estava tudo espirituado, tudo estava com o Espírito de Cristo. Um oceano, os mares eram diferentes. As flores que ele viu não eram flores que lembravam as nossas, mas elas estavam com cores e elas estavam com aspectos transformados, ou seja, uma explosão de radiação do Espírito de Cristo. E vocês lembram? Quando Jesus ressuscitou,